Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o F-35 Hussars, o novo caça de quinta geração da Polônia e dos planos do país para se converter em uma das maiores potências militares do planeta. Nesta quarta-feira, 28 de agosto, a Polônia recebeu oficialmente o seu primeiro caça F-35 modelo A. A aeronave, com a designação AZ-01, foi apresentada em um evento em Fort Worth, no Texas, e contou com a presença de autoridades políticas e militares da Polônia e dos Estados Unidos. O caça será agora enviado para a base da Guarda Aérea Nacional de Eben, no Arkansas, onde os pilotos poloneses serão treinados para a operação daquele que é visto como o mais avançado caça multimissão do mundo. O processo de treinamento deverá se estender por 2 anos, com a previsão de que comecem a ser entregues à Polônia em 2026. No total, nesse primeiro lote, a Polônia receberá 32 caças F-35 até 2030, com algumas fontes referindo à intenção do governo polonês em adquirir um segundo lote futuramente. Mas por que a Polônia batizou o seu novo caça de Hussars? E como essa aeronave se insere no programa polonês de ampliação das suas forças armadas? Ao longo da história, a cavalaria sempre foi um elemento decisivo nas guerras, com todos os grandes impérios e reinos fazendo amplo uso de elementos de cavalaria, com destaque para os companheiros, a cavalaria macedônica criada pelo rei Felipe II e que foi amplamente empregada em combate pelo seu filho Alexandre o Grande em inúmeras batalhas. Os romanos também se destacaram nessa área com os equites romani, um tipo de formação que cresceu e se adaptou ao longo do tempo, convertendo-se na era imperial em poderosos grupos de cavaleiros, quase sempre estrangeiros, inseridos em unidades auxiliares. No século XV, o conceito de cavalaria deu um salto na Europa Central e Oriental graças aos poloneses. Naquele tempo, havia uma classe de cavalaria ligeira, conhecida como Hussard, de origem sérvia e croata, formações de cavaleiros com pouca ou nenhuma armadura, armados com armas leves e ágeis, com a missão de atravessar o campo de batalha em passagens rápidas e inesperadas. No século XV, os hussardos húngaros eram dos mercenários mais requisitados pelos reinos europeus, com os poloneses, no século seguinte, pegando nesse conceito e o adaptando, criando os hussardos alados, um tipo de cavalaria pesada, com cavalo e cavaleiro revestidos com armaduras e manejando armas pesadas. Oficialmente, os hussardos alados surgiram em 1503, durante a Commonwealth polonesa-lituana, uma união de estados que resultou em um dos maiores e mais poderosos reinos da Europa durante mais de 200 anos. A conjugação da mobilidade do cavalo, com um cavaleiro equipado com armadura e armas pesadas, converteram os hussardos alados poloneses em unidades praticamente invencíveis entre os séculos XVI e XVII, com o principal motivo para isso sendo o fato de serem das pouquíssimas unidades regulares do exército polonês, resultando em soldados muito bem treinados, muito motivados e, tão importante quanto isso, com um elevado nível de prontidão para a batalha. O nome hussardo alado veio de uma característica visual única, as grandes e imponentes asas que traziam às costas. No campo de batalha, as asas dos hussardos se destacavam e eram visíveis a muito longa distância, com a mera visão da sua aproximação espalhando pânico entre os soldados inimigos. A principal tática dos hussardos envolvia a carga de cavalaria, inicialmente lenta, quase um trote, convertendo-se lentamente em galope, com os cavaleiros se aproximando e adensão da formação para o violento choque. O objetivo dessa tática era quebrar a formação inimiga, usando para isso todo o peso do cavalo e do cavaleiro com a sua pesada armadura, com as asas desempenhando um papel psicológico importante para mostrar ao inimigo que os hussardos alados estavam em combate. As suas asas eram feitas com penas de aves de rapina, por isso a escolha desse nome para batizar o novo caça F-35 polonês é mais do que emblemática.
Esse caça se insere em um amplo e muito ambicioso processo de ampliação e modernização das Forças Armadas polonesas. No espaço de menos de 15 anos, a Polônia passou de 7ª potência militar europeia para 1ª, e no âmbito da OTAN está atrás apenas dos Estados Unidos e da Turquia em número de efetivos. Em termos de percentual do PIB aplicado à defesa, os poloneses são dos que mais investem no mundo, com o governo polonês anunciando inclusive que aumentará esse investimento, passando de 4% para 4,7% do PIB em 2025. Com os poloneses usando todos esses recursos para adquirir perto de 1.500 blindados de última geração, como o novo M1A2 CEP-V3 Abrams, blindados sul-coreanos K2 Black Panther, centenas de obuseiros autopropulsados de 155mm, também de fabricação sul-coreana, perto de 100 helicópteros de ataque Apache, lançadores HIMARS, com perto de 500 tendo sido adquiridos pelo exército polonês. E, é claro, novos caças, com os tais 32 caças F-35 Hussars. A Polônia está fazendo tudo isso com uma só motivação: barrar o ímpeto expansionista e virulento de Vladimir Putin, com os poloneses fazendo questão de mostrar para a Rússia que agora a situação é muito diferente e que os hussardos alados estão, mais uma vez, prontos para o combate.